Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Evangelho escrito por João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 8, verso 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de congregados estarmos diante da Tua Palavra, e nós te pedimos, Senhor, que a Tua Palavra seja nos revelada, que o Teu amor se manifeste através da Tua instrução. A Tua Palavra diz que o Senhor nos ama, e aquele a quem o Senhor ama, o Senhor disciplina, e não existe disciplina melhor, Senhor, do que o conhecimento da Tua Palavra, andarmos na luz da Tua Palavra. Então eu te peço, Senhor, que essa palavra seja um pão que alimenta, uma água que mata a sede, uma instrução, Senhor, que ilumina a nossa caminhada nessa jornada, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Esse é um dos textos que mais nos chamam a atenção na Bíblia Sagrada, porque é um texto que escandaliza, é um texto que revela, mostra, denuncia um pecado gravíssimo, uma situação de uma exposição da vergonha pública de alguém que não é que se arrependeu e foi procurar Jesus, mas alguém que foi surpreendida num ato pecaminoso, imoral, grave, e foi trazido até Jesus. E quando a gente lê sem conhecer o contexto da história, muitas vezes nós nos precipitamos, conclusões precipitadas nós fazemos. E o contexto dessa história é que tudo começa num dia posterior a uma festa que acontecia em Jerusalém anualmente, quando Deus instituiu o povo na terra de Israel, que trouxe eles do Egito, do tempo do deserto, e agora eles conquistaram a terra. Quando Deus nos instituiu na terra, Deus também instituiu festas de celebração e de memória. 3 principais festas haviam no ano, e uma das festas principais é esta que nós estamos aqui falando sobre ela, que se chama a Festa das Cabanas, ou dos Tabernáculos, ou também conhecida como Festa do Sucote. E a memória dessa festa era trazer a consciência, a lembrança, para aqueles que nunca passaram pelo que eles passaram no deserto,
de que por 40 anos o Senhor esteve com aquele povo, no período em que eles saíram da escravidão, antes de alcançar a terra. Passaram 40 anos no deserto, e nesses 40 anos de deserto, eles habitaram em tendas, e Deus os alimentava com o maná que caía do céu, com a água da rocha, com as cordonizes. Deus os protegia diante dos inimigos. Deus os chamava de meu exército, mas na verdade era um bando de escravos, que nem armas tinham, mas Deus os chamava de meu exército, porque Ele ia à frente como um general de batalha, e os anjos do Senhor é quem de verdade defendiam aquele povo. Aquele povo viveu no deserto experiências poderosas e memoráveis, quando o Mar Vermelho se abriu, por exemplo, quando os inimigos degladiavam-se entre si nas batalhas, e quando eles chegavam, não guerreavam, mas colhiam despojos, e durante todo esse tempo, esse povo viveu em tendas. Então a festa dos tabernáculos, agora em Israel, com riqueza, com poder, com fama, com prosperidade, com muita condição, eles então por 7 dias ficavam em tendas, eles montavam tendas, barracas, nos terraços das suas casas, nos quintais das suas casas, e ali passavam 7 dias então morando dentro das barracas, para trazer a memória, para ensinar as crianças. A palavra nos ensina: traga à memória aquilo que pode te dar esperança. É muito importante para as coisas que você vai viver no Senhor, e talvez para as coisas que você já está desfrutando no Senhor, lembrar-se de onde o Senhor te tirou, porque lembrar-se de onde nós viemos nos traz o senso de humildade. A humildade é poderosíssima naquilo que diz respeito à honra. A humildade antecede a honra, e aquele a quem o Senhor honra, o Senhor presenteia, o Senhor qualifica, o Senhor eleva, o Senhor destaca. Mas tudo começa com a humildade, e a humildade é lembrar-se que nós somos humus, pó, que nós não podíamos, que nós não merecíamos, que nós não conseguiríamos, que quando nós estávamos lá na escravidão, não foi pela nossa força, não foi pelo nosso poder, não foi pela nossa capacidade, mas foi pela graça do Senhor, o amor do Senhor, a proteção do Senhor, o livramento do Senhor, o cuidado do Senhor, o zelo do Senhor e a fidelidade do Senhor que nos trouxe até aqui. Então de vez em quando é bom nós sairmos dos nossos palácios e irmos para uma tenda, nem que seja por uma semana, só para lembrar da onde nós saímos. Hoje, quando eu estava refletindo nessa mensagem à tarde, eu estava me lembrando do meu pai. O meu pai foi alguém que, graças a Deus, nos deu uma condição de vida excelente. Eu posso dizer, sem presunção, que eu nasci num berço de ouro. Nunca passei uma necessidade grave, sempre tive acesso a todas as coisas que eu quis ter, sempre pude estudar em boas escolas, pude ter acessos, nunca com ostentação, nunca com ganância, mas com bastante acessos. Eu não posso reclamar disso, mas um valor o meu pai sempre colocou dentro de mim, que é lembrar a nós, eu e o meu irmão, da onde ele veio. O meu pai costumava dizer que a minha avó dividia um ovo para 4 filhos comer. Fazia um pouquinho de arroz, tinha um ovo. O pastor Leiri está dizendo que arrumou uma galinha agora que põe um ovo todo dia. Naquele tempo, quanto custava uma galinha, pastor? Não tinha. Ela, às vezes, quando tinha ovo, ela dividia um ovo para 4 filhos comer. Cozinhava um arroz, comia um arroz. Diz o pai que ela pescava piavinha na vala atrás de casa. A mesma vala que ia o esgoto. Olha que tempo. E era uma pobreza. O meu pai contava uma história que uma vez ele ganhou, ele sonhou muito, ele pediu muito para o meu avô uma bicicleta. E o meu avô trabalhou demais, e trabalhou por 2 anos, e conseguiu comprar uma bicicleta para o meu pai, para dar para ele de presente de Natal. Só que um detalhe, o meu avô não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta completa. Ele precisou comprar uma bicicleta que não tinha a roda da frente, só tinha a roda de trás. E o meu pai, criança, para quem não tinha nada, uma bicicleta sem a roda da frente era uma motocicleta, era uma CBR 1000, sei lá.
E o meu pai então saía agora na rua de barro, brincando com a bicicleta, arrastando aquele garfo no chão, andando para lá e para cá. Quando o meu avô conseguiu dinheiro para comprar a roda da frente, o garfo tinha gastado, não dava mais para botar a bicicleta. Eu cresci ouvindo essas histórias. Apesar de nunca ter passado por isso, aprendi valores. Nós somos uma geração que temos muitos acessos. No Brasil existe extrema pobreza, mas graças a Deus, na nossa realidade, isso não existe. Nós aqui, onde nós moramos, nós temos acessos, nós temos condições, mas o Senhor tem nos abençoado, mas é bom nós lembrarmos que tudo é graça do Senhor, tudo é bondade do Senhor. O contexto dessa história que nós estamos falando se dá nesse ambiente, e era um ambiente de um povo que havia enriquecido, conhecia a lei, conhecia os profetas, tinha experiência com Deus, mas se entorpeceram com esse conhecimento. Paulo vai escrever lá em Coríntios que o conhecimento traz orgulho, o que edifica é o amor. Às vezes o conhecimento nos torna soberbos, nos torna orgulhosos, nos torna altivos. O que edifica é o amor. E esses homens agora conheciam muitas coisas, mas estavam desviados. E uma das coisas que acontecem conosco quando o nosso coração se orgulha é perder a sensibilidade com o outro. Uma das coisas que podem acontecer conosco quando nós nos esquecemos de onde o Senhor nos tirou, talvez nós nunca vivemos grandes situações de dificuldade, como eu estou dizendo para você. Eu fui descobrir o que era dificuldade depois que meu pai morreu, aí eu passei um perrengue grande, aprendi também, mas talvez aqui muita gente nunca passou por isso, e eu oro ao Senhor para que não passe. Mas talvez para você e eu desfrutarmos do que nós estamos desfrutando, os nossos pais sofreram, os nossos avós sofreram, gente que veio antes de nós sofreu. E às vezes, por não termos sofrido, nós nos tornamos insensíveis à dor alheia, à dor do outro. Porque nós começamos, de certa forma, num orgulho e numa soberba, achar que se alguém está sofrendo, se alguém está passando por uma dificuldade grande, se alguém faliu, se alguém está quebrado, se alguém passa dificuldade, talvez seja por culpa dela mesmo, e só por culpa dela. Talvez seja porque não aproveitou as oportunidades, talvez seja porque não são tão bons quanto nós. E Jesus, vendo esse povo agora, de Israel, conhecedores e entorpecidos com o conhecimento, ele começa a se revoltar, essa é a palavra, ele se ira com esse povo. E esse povo estava querendo lhe condenar, diz a palavra. O texto, quando a gente lê de primeira, a gente acha que é um texto somente que diz respeito a uma mulher adúltera que foi pega no adultério, e Jesus livrou a cara dela. Mas o texto é muito mais profundo do que isto. O contexto disso tudo está quando a palavra diz que quando eles trouxeram esta mulher a Jesus, eles não trouxeram por causa dela, por causa do pecado dela, eles não estavam nem aí para ela. A intenção deles era, através daquela história, pegar Jesus em contradição, condenar Jesus a partir daquilo que ele falasse. E a confusão inteira já começa lá em João 5, quando Jesus cura um homem que estava há 38 anos numa situação de paralisia, o paralítico do tanque de Betesda. Um homem que há 38 anos estava paralisado, um homem que há 38 anos esperava por uma oportunidade de cura, um homem que almejava de alguma forma, guardava no seu coração alguma esperança que podia ser curado, e ouviu dizer, não sei quanto tempo, que havia um tanque em Jerusalém chamado Betesda, e naquele tanque havia uma história, uma lenda urbana da cidade de Jerusalém, que volta e meia descia um anjo, e aquele anjo que descia, mexia as águas daquele tanque, e o primeiro que mergulhasse enquanto as águas estavam mexidas, era curado de qualquer enfermidade que tinha. E aquele homem estava ali na esperança de conseguir entrar, mas como conseguir? Porque quando a água era mexida, alguém pulava na frente dele.
Os dias que nós estamos vivendo são dias bem difíceis. Os tempos em que estamos atravessando são tempos de dificuldades, de necessidades, de escassez, se não material, moral, espiritual. Um tempo de uma prosperidade material, daquilo que podemos comprar, desejar, de bens de consumo, mas uma miséria espiritual, uma miséria emocional, um tempo de escassez, de alma, de moral, de bons costumes. E quando a escassez vem, quando a necessidade vem, ela desperta os instintos mais primitivos do homem caído, que é o egoísmo, que é o egocentrismo, que é a velha história, farinha pouca, o meu pirão primeiro. Então aqueles homens no tanque de Betesda, aqueles feridos, doentes, enfermos, a maior parte deles não tinha nada contra o homem paralítico, mas tinha apenas em seu favor, só queria aquilo que lhe beneficiava. Graças a Deus, por Cristo Jesus o nosso Senhor, que olha para a nossa carência, que olha para a nossa necessidade, que olha para a nossa dor, que se importa. E diz a palavra então que Jesus, passando por ali, quando ficou sabendo que o homem estava naquela condição tanto tempo, ficou sabendo porque alguém intercedeu, ficou sabendo porque alguém falou, ficou sabendo porque alguém orou, ficou sabendo porque alguém disse. Glória a Deus pelos intercessores, glória a Deus por aqueles que, olhando necessidades, dizem: Senhor, abençoa, Senhor, olha, Senhor, eu não posso fazer, é além da minha capacidade, Senhor, eu estou limitado, porque aquilo que podemos fazer, devemos fazer, mas aquilo que nós não conseguimos fazer, se nós orarmos, nós temos um Deus que pode fazer o que nós não conseguimos fazer. E a situação daquele homem, não havia humano ali que pudesse lhe ajudar, nem mesmo colocar nas costas, porque até chegar lá alguém teria mergulhado, talvez alguém até tentou se compadecer dele, mas disseram para Jesus, e Jesus quando ficou sabendo, diz a palavra que perguntou: você quer ser curado? Senhor, não tem ninguém que me jogue no tanque. E Jesus disse: levanta-te, pega a tua maca e ande. E aquele homem prontamente foi curado. E aqui começa a confusão, porque o certo é nós darmos glória a Deus, o certo é nós celebrarmos, o certo é nós ficarmos impactados. Imagina, no dia que o Senhor pegar pessoas no nosso meio, que a ciência, a medicina desenganou, e o Senhor realizar um grande milagre, o que faríamos? Eu acho que essa igreja viraria de cabeça para baixo. Mas não foi assim totalmente. A Bíblia diz que a cura daquele homem incomodou gravemente os líderes religiosos, os mestres da lei, os fariseus, os donos da verdade, os sabichões, os orgulhosos, entorpecidos com o conhecimento, que no seu conhecimento perderam a compaixão. A vida não é muito diferente para nós. Quando nós estamos em situações de miséria, de dor, caídos, pouca gente se importa. Quando nós nos levantamos, porque o Senhor nos coloca de pé, muita gente se incomoda. Talvez você já tenha vivido isso. Quando você estava numa situação trágica, dramática, pouca gente se importou. Quando você se levantou, algumas pessoas se incomodaram. Mas glória a Deus, você não precisa de muita gente. Você só precisa daquele que tem poder para te levantar da situação em que você estiver. E ao te levantar e te colocar de pé, Ele diz para você: não olha para trás, não xinga ninguém, não fica com raiva de ninguém, ande, vai. Só que diz o texto que os homens se revoltaram com Jesus e procuraram um meio de matá-lo, de prendê-lo, porque Jesus fez aquilo ali num sábado, um dia criado para descanso, um dia que o Senhor, que disse para eles: eu sou o Senhor do sábado, e eu não criei o homem por causa do sábado, mas eu criei o sábado por causa do homem.
E no dia de sábado, apesar de ser o descanso, apesar de o descanso ser divino, apesar de vocês precisarem ter momentos de reflexão, de relacionamento comigo, fui eu quem criei, é bom, só que a misericórdia triunfa sobre o juízo, a vida vale mais do que a regra. E às vezes nós colocamos muitas regras em muitas coisas e nos tornamos insensíveis, porque a regra vale mais do que a vida. Não, a vida vale mais do que a regra. E isso começou a entristecer Jesus, porque Jesus disse: vocês precisam entender uma coisa, eu quero misericórdia e não sacrifício, eu quero salvar e não condenar. A regra é importante, a regra é disciplina, a regra é norte, a regra estabelece organização, a regra não é má, só que diante da vida, se for para preservar a vida, que se quebrem as regras. Só que Jesus começou a arrumar uma confusão por causa disso, e teve que se manter longe, teve que sair de Jerusalém, passar um tempo na Galileia. Depois, diz o texto de João 7, que Jesus, passado algum tempo deliberadamente longe da Judéia, ele volta então para a festa das cabanas, e a gente começa a entrar nesse contexto, e o texto diz que Jesus, ele é interpelado pelos seus irmãos que disseram a ele: alguém que queira ser conhecido publicamente não pode agir em segredo. Então é importante que, se você quiser ser conhecido, você vá a esta festa das cabanas. E Jesus diz a eles: para vocês toda hora é certa, é o momento, mas para mim a hora ainda não é chegada, então vão vocês que eu vou depois. Um dos homens mais sábios que pisou nesta terra foi Salomão. E Salomão, você sabe, ele discorreu sobre muitas coisas, ele sobre muitas coisas, ele falou sobre muitas coisas, e ele escreveu mais de 3.000 provérbios. E no livro de Eclesiastes, quando Salomão estava no fim da sua vida, ele teve uma revelação de Cristo. 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo se fazer carne, ele não conheceu o Cristo encarnado, ele não teve a revelação pela Escritura como nós temos, mas ele teve uma revelação direta do Espírito, quando em Eclesiastes capítulo 12, verso 11, ele diz assim: as palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções dos seus ditos são como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Quem é o pastor? Quem é o bom pastor? 1000 anos antes ele já sabia disso. Infelizmente tem gente hoje que ainda não se conscientizou disso. Jesus é o pastor, e este pastor é a fonte da sabedoria e do conhecimento. Este pastor é aquele que quer nos dar orientação, sabedoria, a capacidade de discernir as coisas e de tomar as melhores decisões, porque você está calcado em conhecimento, em valor. É Jesus quem dá isso, e Salomão então soube reconhecer que as coleções dos seus ditos, todos os seus provérbios, tudo aquilo que ele escreveu, tudo aquilo que está compilado e hoje posto diante de nós como uma ferramenta diária para vencermos na vida, ele disse: provém de um único pastor, não veio de mim, veio dele através de mim. E Salomão, lá em Eclesiastes capítulo 8, ele escreve um texto que é muito importante. Ele diz assim: aquele que obedece o mandamento não correrá perigo, não sofrerá nenhum mal, e o coração do sábio compreende o tempo e o modo. Aquele que obedece o mandamento, aquele que crê na palavra, aquele que olha para a palavra e sabe que ela é a verdade, aquele que se sujeita à vontade do Senhor, não sofrerá nenhum mal. E o coração do sábio compreende, discerne, sabe avaliar o tempo e o modo, porque sabedoria é isso. Sabedoria não é só ter um método, sabedoria é saber a hora certa de agir. E Jesus aqui está mostrando sabedoria. Jesus aqui está dizendo: para vocês toda hora é certa, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como fazer, quando chegar lá, farei do jeito que tem que ser feito, o Pai já me revelou, eu tenho todo o esboço, eu sei o que deve ser feito, porém, a hora não é agora. Tem coisas que nós sabemos como fazer, mas não chegou o tempo de fazer ainda.
E a gente precisa buscar no Senhor a sabedoria para poder alinhar as duas coisas. Quando você alinhar, quando eu alinhar, quando nós conseguirmos conciliar o tempo e o modo, nós construiremos coisas indestrutíveis para a glória do nome do Senhor. Tem gente que está no tempo, mas não tem um método, não sabe como fazer. Está no tempo, percebe-se que é tempo de fertilidade, que é tempo de frutificação, que é favor de Deus. O tempo, talvez o ambiente que você está, o negócio que você trabalha, o mercado comercial, profissional que você está, o tempo é favorável, mas te falta o modo. Deixa eu dizer em nome de Jesus, aquele que te dá o modo, aquele que te dá o plano, aquele que te dá o método, aquele que ensina como fazer, e o que ele te ensinar vai dar certo, está aqui nesta noite, ele pode transformar a tua história. Então, se não é o tempo e você sabe fazer, tenha paciência. Mas se é o tempo e você sabe como fazer, cuidado, porque muitas vezes a gente está no tempo certo, sabemos fazer, mas existe um mal em nós chamado procrastinação. Amanhã eu faço, depois eu vou, depois eu começo. Mais uma vez Deus está falando, Deus falou no domingo passado, Deus falou no domingo agora, Deus está falando, eu sei que Deus está falando, eu sei como fazer, é o tempo. Cuidado, para não perder o tempo da visitação de Deus sobre a sua vida. Tem algo que é para esse tempo. Tem algo que se você não se posicionar agora, não vai dar tempo. Deus é eterno, mas nós somos temporais. Deus é Kairós, mas nós somos Cronos. Deus está na eternidade. Deus tem poder para acelerar, para fazer as coisas avançarem. Deus tem poder para pegar aquele que perdeu muito tempo, mas decidiu agora parar de perder tempo e lhe colocar numa celeridade ao ponto de ele correr atrás da máquina e chegar e sincronizar o tempo e o modo da sua vida. Mas ainda assim somos temporais. Eu me lembro o dia da chamada do Senhor sobre a minha vida. O Senhor disse: se você ficar calado nessa hora, Socorro e Livramento virá de outra parte. Aquele dia eu entendi que o Senhor estava me capacitando com o método, o Senhor estava me dando um modo, mas também estava dizendo: Fernanda, é agora. Porque se eu não tomo a decisão há 12 anos atrás, nós não estaríamos agora, nesse momento, vivendo esse culto aqui. O Senhor levantaria outro, talvez você até estivesse, mas eu estaria fora. Eu me lembro, o testemunho do pastor Fabiano é o mesmo. Um dia ele estava sentado num culto como hoje, e o bispo Flori estava pregando, o bispo Flori disse: olha, se você não virar as costas para o mundo vai te ceifar. E ele ficou indignado com aquilo. Como assim? Até gato tem 7 vidas, e eu só tenho uma? Só tenho uma chance, só não posso? Por que todo mundo erra, apronta, faz? Mas comigo o Senhor está dizendo que tem que ser agora, ou não é mais. E aí ele ouviu um conselho sábio: é porque, Fabiano, para o Senhor fazer o que quer fazer na sua vida, você precisa se posicionar agora, senão não vai dar tempo. Os dias serão abreviados, as coisas estão acontecendo numa rapidez, a ciência está se multiplicando. Meu irmão, eu não sei se você percebeu, mas novembro já foi, dezembro está aí, o ano de 2022 voou. Talvez votos que você fez em janeiro, você nem começou ainda. Tem alguém aqui? Porque o tempo está rápido, o tempo está voando, e se a gente procrastinar, a coisa vai, e é assim. Eu também tenho coisas que eu já devia estar fazendo e não fiz ainda. E o Senhor aqui está dizendo para os seus irmãos que não criam nele. O texto aqui fala dos irmãos de sangue de Jesus, eles não criam em Jesus. Olha que coisa interessante. Será que é só com Jesus que, quando se levantou para fazer algo relevante em prol do reino, missão de Deus, projeto de Deus para a sua vida, propósito de Deus, familiares desacreditaram, duvidaram? É muito comum nós ouvirmos de irmãos que estão posicionados em Deus, que os seus maiores embates são com familiares, pai, mãe, filho, mulher, esposo, gente que é da casa, gente que está dentro, que não compreende o que você está vivendo, não entende, e duvida.
Isso está na palavra, a palavra diz que é assim. Jesus falou, os inimigos do homem serão os da própria casa. Eu por muito tempo aceitei e entendi isso, porque a palavra diz, mas eu ficava, como eu sou muito questionador, eu ficava perguntando muito para o Senhor, Senhor, por que isso? Porque dentro de casa é tudo muito passional, o Senhor diz que é para a gente amar os inimigos, só que dentro de casa, o amor é muito passional, é difícil você lidar com gente que você ama demais, mas se opõe contra você, dá raiva, e você age na ira, você age com raiva, e a palavra diz que não é para fazer isso, é para amar, é para abençoar, é para dar água, é para dar pão, mas na prática isso é muito difícil. E eu perguntava, Senhor, por que isso está acontecendo? E um dia o Senhor respondeu meu coração, e meu coração se acalmou. O Senhor disse assim para mim, Fernando, se você conseguir suportar a oposição dos de dentro, dificilmente alguém de fora vai paralisar o que eu vou fazer na sua vida. Os de dentro não se levantam para nos destruir, eles se levantam para nos treinar. Você conhece a história de Davi? O maior rei da história de Israel? O rei mais poderoso, a bandeira de Israel hoje tem a estrela de Davi, nenhum outro rei foi como Davi, venerado até os dias de hoje. Jesus escolheu a genealogia de Davi para vir à terra, diz que ele é a raiz de Davi, o amado de Deus, Davi. O trono dele, e a partir do trono dele será eterno o governo de Cristo, Davi. Quem foi que treinou Davi? O exército de Deus. As guerras que Davi enfrentou com os filisteus, com os amalequitas, com os midianitas, era brincadeira de criança, porque Deus queria transferir riqueza para Davi. Davi foi enriquecendo abundantemente através das guerras que ele enfrentava contra os filisteus, contra os amalequitas, contra os midianitas, contra os povos inimigos de Israel, porque Deus queria dar poder e riqueza a Davi, por causa do reino que Deus estava estabelecendo para Davi. Mas quem treinou Davi na batalha foi o exército de Israel, quando Saul se levantava contra ele. Davi entendeu isso, é por isso que quando Saul morreu, Davi não soltou fogos, Davi fez um lamento, escreveu um cântico, e disse, veloz era Saul, homem bom de batalha, ele e seus filhos não perdiam uma guerra, porque ele entendeu que os seus não eram inimigos para lhe destruir, os seus eram inimigos para lhes treinar. E Jesus entendeu isso também. E se nós entendermos, aqueles que hoje se opõem contra nós, um dia se converterão através de nós, em nome de Jesus. Entenderão que o Senhor te levantou para um projeto maravilhoso, a tua casa será beneficiada, os teus irmãos, os teus amigos, os teus familiares, gente que hoje não entende o que Deus está fazendo, um dia glorificará o nome do Senhor, por causa da tua vida e da tua perseverança, em nome de Jesus. Então não odeia, não é destruição, é treinamento, é treino. Eu dou glória a Deus hoje, pelos meus parentes queridos de Jesus Cristo. Então Jesus deixou eles irem na frente. E aí Jesus vai então para a festa e diz a palavra que ele passou alguns dias, meio de lado, meio escondido, protegido. E no terceiro dia da festa, Jesus se levanta e começa a ensinar o povo. A partir do terceiro dia dessa festa, que era uma festa de 7 dias, Jesus começa a ensinar. E quando ele começa a ensinar, os mestres começam a procurar meios de prendê-lo. Os fariseus que já estavam ali esperando aparecer para lhe prender, já tinham combinado isto. Perguntavam, onde é que ele está? Diz a palavra que tentaram prendê-lo e não conseguiram. Diz a palavra que os fariseus e os mestres da lei mandaram guardas do templo para ir até Jesus, prender Jesus e trazê-lo para o sinédrio, para ele ser condenado. E esses guardas foram e depois voltaram. E quando voltaram, os mestres perguntaram, por que vocês não trouxeram ele? Por que vocês não o prenderam? E a resposta dos guardas foram, porque ninguém fala como esse homem fala. O poder da palavra do Senhor, que convence, que liberta, que transforma. A palavra fala que quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Quando os caminhos de um homem, de uma mulher agradam ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos convivam em paz com eles.
E outra, se você estiver em missão, se você estiver no propósito de Deus, ninguém que se levante contra você coloca a mão em você, se Deus não permitir. Tentaram prender Jesus, mas não colocaram a mão, porque a hora ainda não havia chegado. Tentaram prender Jesus, mas não prenderam, porque a hora não tinha chegado ainda. E assim a nossa vida, o Salmo 91 diz assim: e Ele dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos livrar em todos os nossos caminhos. Davi escreveu: a tua mão está sobre mim, e o Senhor me cerca por trás e pela frente. O Senhor me cerca de todos os lados, porque ninguém põe a mão naquele que está na missão que o Senhor lhe confiou. E o texto continua e diz a palavra que no último e mais importante dia da festa, guarde isso, que essa parte é importante para você entender. No último e mais importante dia da festa, Jesus se levanta no meio do povo, no meio dos fariseus, no meio da oposição, no meio daqueles que estavam contra ele, e falou em alta voz, não se escondeu de ninguém, não temeu, falou o que tinha que ser falado, disse o que o Senhor tinha mandado dizer. Em alta voz ele se levantou e disse: aquele que tiver sede, venha a mim e beba, porque aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso aqui foi uma libertação para quem entendeu. Isso aqui foi a transformação da vida daquele povo que estava lá e que, ouvindo Jesus, creu em Jesus. E hoje pode ser o que vai determinar a transformação da sua vida nesse momento. Se você entender, tem sede, vá a Cristo e beba de graça da água da vida, porque aquele que crê em Cristo, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus falou certa vez para uma mulher em João 4, alguns capítulos para trás: se você beber, essa mulher que estava indo beber água de poço, o poço de Jacó, essa mulher que já tinha tido 6 maridos, 5 maridos, e o 6º que estava com ela não era marido dela, mas o 7º homem mudou a vida dela. O 7º homem está aqui nessa noite também, é Jesus Cristo, aquele que muda a história. Por mais que você já tenha tido muitos relacionamentos, muitas contradições, muitas frustrações, muitas experiências que lhe fecharam o teu coração, mas aquele que pode mudar a sua vida está aqui, e Ele diz para você: se você continuar bebendo dessa água que você está bebendo, que você continua insistindo, você vai ter sede outra vez, mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede, e ao contrário, a água que eu lhe der se tornará em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está dizendo que a água que Ele tem sacia a sede e nos torna saciadores de sede. Jesus está dizendo que aquilo que Ele quer fazer sobre nós, nos transformará em fonte de alimentação, de saciedade para tanta gente que está sedenta lá fora. É mais do que para você, é para transbordar através de você. Só que tem um detalhe que faz toda a diferença: crer como diz a Escritura. Como é que nós cremos? Como estão dizendo as ideologias milhares que tem por aí? Como é que nós estamos crendo? Como muitos pseudos teólogos que estão se levantando com heresias destruidoras, enganando todos aqueles que não leem, que só se alimentam daquilo que ouvem, que recebem, mas não vão conferir nas Escrituras para ver se aquilo que está sendo dito é de fato a verdade. Porque o poder de Deus transformador que sacia a sede é aquele que está sobre quem crê em Jesus, como diz a Escritura. João 7 vai dizer que quando Jesus falou isso, Ele estava se referindo ao Espírito Santo que seria dado, seria derramado, mas que ainda não fora derramado porque Jesus não havia sido glorificado. Mas Atos 2 já aconteceu, Jesus já foi glorificado. E chegando o dia de Pentecostes, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como um vento forte e impetuoso que encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o mesmo que está aqui hoje, agindo com liberdade, preparando a igreja para o grande encontro com o Senhor. E é este Espírito Santo que se move, que não fala de si, mas glorifica o nome de Jesus e nos conduz à verdade, nos guia pela Escritura. Esse Espírito, quando nós cremos em Jesus, como diz a Escritura, sacia a nossa sede. Então sede é sinônimo de afastamento de Deus.
é sinônimo de afastamento do Espírito de Deus, porque nós talvez estamos relativizando o que está escrito. Como nós cremos no Senhor? Como diz a Escritura diz que Ele é o caminho. É um artigo definido. Não há outro. É o. Salvação, libertação, transformação, vida eterna, cura, poder dos céus, relacionamento com o Pai, volta à origem, conexão com a essência de cada um de nós aqui, do Espírito que clama Abba Pai. Só existe o caminho, e o caminho é Jesus Cristo, não há outro. Não é Jesus e o santo tal. Eu louvo a Deus e glorifico o nome do Senhor por conta de tantos homens e mulheres que dedicaram as suas vidas com integridade, com fidelidade, devotos ao Senhor, e durante o seu período de tempo na terra, foram homens e mulheres que são dignos de serem chamados de santos, sim, porque foram separados para o Senhor, se separaram e desfrutaram de uma vida inteira de entrega ao Senhor. Mas diz a palavra que uma vez que partiram para a eternidade, se tornam lembrança, mas não intercessores. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós estamos falando de um texto que revela a idolatria também, porque para Deus a idolatria é adultério. Levantarmos outros deuses no nosso coração, levantarmos outros altares no nosso coração, na nossa casa, na nossa vida, que não seja Jesus Cristo, é adultério, porque Jesus é o noivo, é o marido fiel. A Escritura diz que só existe um caminho. Pastor, tu estás falando de outras religiões que nem são a nossa, nós crentes, nós não. Ah, não? O devocional é Bíblia ou é horóscopo? Porque hoje se vê muito biografia de Instagram, versículo bíblico embaixo, aquariana, sagitariana, escorpião com ascendente. Precisa definir. A Escritura diz que é só Jesus. Jesus basta. Jesus é suficiente. Jesus é único. Jesus tem todo o poder. Jesus é o que é. Jesus sempre foi e Jesus sempre será o Senhor sobre todos os senhores, o Deus que se entregou por nós, o único que entregou a sua vida. Por isso a Ele seja dada sempre o louvor, a glória, a adoração, e somente a Ele. O nosso coração, se tem que ter altar, é altar levantado a Jesus Cristo, o nosso Senhor. É isso que diz a Escritura. Quem entende isso, sacia a sede, perde as neuras, para de correr atrás disso, daquilo. Quem compreende que Jesus é suficiente, desencana, prospera, que para de gastar dinheiro com coisa errada. Quem entende isso, deita e descansa, porque sabe que esse Senhor ouve, que esse Senhor atende, que esse Senhor é presente. Ele é chamado de Emanuel, o Deus conosco, e disse: e eu estarei com vocês todos os dias, até que a consumação dos séculos, eu estarei com vocês. Eu conheço, eu sei. E aí então a gente chega no capítulo 8, e o tempo está acabando não, né? Me dá 10 minutos para terminar, irmã, pelo amor de Deus. O capítulo 8 diz que Jesus então chega, e agora ele está ensinando o povo, ele está sentado, e chegam os fariseus, os mestres da lei, e trazem uma mulher surpreendida em adultério, e colocam-na em pé diante de todos, porque a religião gosta muito de fazer isso, a religião gosta de expor a vergonha, a religião gosta de apedrejar, a religiosidade, o orgulho. Qual é a diferença de alguém que tem o Espírito Santo para alguém que é justiceiro?
Alguém que tem o Espírito Santo, ele não se alegra, ele se entristece, mas ele não tem prazer em nenhum em expor a vergonha. O prazer dele é tentar reconciliar, é tentar salvar, é tentar sentar e conversar, é primeiro consertar. A palavra fala assim: quando um irmão pecar contra você, vá a sós com ele, e tente libertar esse irmão do engodo, do pecado que ele está. Se ele não te ouvir, pega alguém que seja fiel como você é, interessado como você é, mais um ou dois, e vão tentar agora convencer esse irmão do pecado que ele está. Se ele não ouvir, aí parece então que esse irmão de fato está preso na sua soberba, está errando, mas está soberbo. Talvez ele precise de um choque, então chama a igreja, conta para a igreja. Se não ouvir, então considera como publicano, pecador, porque tem gente que realmente o seu pecado não lhe traz uma consciência do pecado, ele quer continuar no pecado, então vá viver a sua vida no pecado, e que o pecado lhe pague aquilo que ele paga. Mas olha o processo. Como é que a religiosidade faz? Começa contando para toda a igreja. Soubesse fulano de tal? E aí começa. E toda a igreja está sabendo. Aí quando está uma confusão, a igreja está se dividindo, porque tem gente que fica contra, tem gente que fica a favor, tem gente que quer proteger, tem gente que fica com raiva, tem gente que quer matar. Quando a igreja está um furdunço, aí levanta 3, 4 salvadores para tentar conciliar. Calma gente, calma, vamos tentar arrumar. Lá no final, acabam-se os dois que começaram toda a confusão, tentando conversar para ver se concilia. Quebram-se os princípios. E é isso que está irritando Jesus. Porque eles já chegaram expondo, e eles não estavam preocupados com ela, eles queriam pegar Jesus. Mestre, a lei diz que a pessoa que é pega em adultério, ela deve ser apedrejada. O que tu dizes? A primeira pergunta que eu faço, Jesus não fez, mas Jesus com certeza no olhar deve ter dito a eles: cadê o homem? Que hipocrisia é essa? Porque adultério tem que ter 2. A lei levítica diz que o homem e a mulher devem ser apedrejados. Já começa aqui com a hipocrisia de vocês, a acepção de pessoas, porque a religiosidade normalmente faz isso, protege um e aniquila o outro. Eu não sei, talvez fosse um grande dizimista do templo, um homem importante, proeminente na cidade, talvez o escândalo seria muito grande, então trouxeram só a mulher. O machismo já não vem de hoje. E diz a Bíblia que Jesus, vendo aquilo ali, começa a escrever no chão, e eles começam a insistir, e Jesus está escrevendo no chão, e ele se levanta e ele diz: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. E ele se assenta novamente e ele continua escrevendo no chão. Aqui nasce uma discussão teológica sem fim, porque a dúvida da maioria das pessoas é o que Jesus estava escrevendo no chão. E aqui a gente vê muita gente falando muita coisa, e eu já adianto que qualquer coisa que se afirme é presunção. Nós podemos conjecturar, porque o texto não diz o que ele estava escrevendo, nós podemos imaginar, através de uma análise do caráter de Jesus, da situação e do contexto, nós podemos imaginar. Algumas pessoas dizem que o que Jesus estava escrevendo ali era uma nova história para aquela mulher. É bonito, é poético, é possível. Eu particularmente não acredito que Jesus estava escrevendo uma nova história, porque Davi certa vez escreveu assim: os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias que tu destinaste para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Então Jesus, ele não anda no curso da história, o Espírito Santo, o Senhor não anda no curso da história escrevendo, já está escrito. A nova vida que nós vivemos no Senhor é novidade para nós que não conhecemos o plano de Deus, mas para Ele já está destinado antes da criação do mundo. Você já é escolhido no Senhor, diz a palavra, porque Ele te escolheu no ventre, antes de você nascer, quando você era líquido, quando você era um embrião, Ele já viu, antes dos seus dias começarem a existir, todos eles já estavam escritos no seu livro.
Então o plano de Deus já está escrito, a vontade do Senhor já está estabelecida, a palavra do Senhor fala que nós somos predestinados em amor. O que há aqui é uma divergência, porque o Senhor coloca também em nós uma coisinha chamada livre-arbítrio. Então tem um plano perfeito, uma vontade perfeita, um plano de fazer prosperar, mas no curso da vida o Senhor nos dá a oportunidade de fazer escolhas, e aqui tem pessoas que vivem pelo menos 3 situações. Não quer viver a vontade do Senhor de jeito nenhum. Quero fazer as minhas escolhas, a minha vida depende de mim, sou eu por mim mesmo, não há como esperar nem de Deus nem dos homens, se eu não levantar, se eu não fizer, ninguém fará. Lembre-se do Salmo que diz assim: se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não for o construtor, em vão é aquele que constrói. Tem outros que vivem um plano parcial do Senhor. Eu conheço os meus dons, conheço os meus talentos, conheço o plano do Senhor, sei o que o Senhor tem para mim, mas eu também tenho outras vontades, então eu vou tentar conciliar as duas coisas e viver nessa parcialidade. Ora o plano de Deus, ora a minha vontade. O que há é uma frustração, porque nunca tem um sentimento de saciedade. E tem aqueles que se lançam de uma vez, de cabeça, no plano do Senhor, confiando que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Eu quero te encorajar a ser o terceiro, aquele que se lança confiando em Deus. Então eu não acredito que seja o plano. Tem um texto em Jeremias 17, verso 13, que talvez dê uma indicação sobre o que Jesus estava escrevendo. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Jesus disse que quem crê em mim, como diz a Escritura. Jesus, apesar de estar irritado com aqueles caras, não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E enquanto a vida, há um clamor dos céus dizendo: arrependa-se, mude de vida, transforme a sua história. Jeremias 17, verso 13, tem um texto que diz assim: o Senhor é a esperança, e aqueles que o abandonarem, sofrerão a vergonha, e aqueles que desviarem, terão seus nomes escritos no pó, pois rejeitaram o Senhor, a fonte da água viva. Lembra que eu falei para você que no capítulo 7, Jesus estava dizendo: ei, eu sou a água da vida? Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Esse é um dia posterior, o assunto estava quente, o assunto tinha dado confusão, tentaram prender os mesmos mestres, era o povo que estava esperando outro dia para agora pegar ele de vez, e agora, possivelmente ele estava escrevendo a Escritura, estava escrevendo a palavra para aqueles homens entenderem, que por mais que o pecado da mulher fosse grande, todos nós pecamos, todos pecaram, e destituídos foram da glória de Deus, carecendo da sua misericórdia. Então Jesus estava lembrando aqueles homens, que a mulher era adúltera, o pecado da mulher não foi escondido, o pecado da mulher não foi tratado como não sendo grave, mas Jesus estava dizendo: vocês estão olhando o cisco, mas tem trave, vocês são hipócritas, vocês se perderam no orgulho, vocês se perderam no conhecimento, vocês se desviaram. Para a cultura judaica, escrever o nome no chão é como o contrário de ter o nome escrito no livro da vida. Então era uma ofensa. Quando Jesus começou a escrever no chão, provavelmente Jesus começou a escrever os nomes daqueles homens, e eles, quando viram, conhecendo a palavra, começaram a se constranger. Algumas versões que você tem, que a igreja tem aí, diz que eles começaram a sair com a sua consciência pesada, entendendo que nós somos chamados para reconciliação, para salvação. Todos nós pecamos e destituídos fomos da glória, esperando agora a misericórdia do Senhor, a transformação do Senhor. Então aqueles homens, dos mais velhos aos mais novos, foram saindo, porque assim, quanto mais se vive, mais consciência tem da necessidade da graça e da misericórdia do Senhor. Quanto mais se vive, mais percebe-se que, se não for pelo Senhor, meu irmão, não será por mais ninguém. E aí os mais jovens foram saindo também, e o Senhor ficou sozinho com aquela mulher. Ele se colocou em pé e disse assim: cadê os teus acusadores? Não te condenaram? Não, mestre, eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Eu não sei quem te trouxe aqui, eu não sei se foi a culpa que te trouxe aqui, eu não sei se foi o remorso que te trouxe aqui, eu não sei se foi o cansaço, eu não sei se foi a indignação, eu não sei se foram acusações, condenações, eu não sei se foi o medo, eu não sei se foi religiosidade.
Eu não sei se foi a dor, mas eu creio que tem gente aqui que, diante da sociedade, já sofreu muitas acusações. Tem gente aqui que na sua família já perdeu toda a credibilidade. Tem gente aqui que diante do relacionamento que tem, já não tem mais confiança. Mas a palavra de Jesus para você hoje é: estou te dando uma nova chance. Não estou te condenando por nada disso. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Quem é que está em Cristo? Quem está diante de Jesus? Jesus está aqui, a sua palavra está aqui. Essa mulher talvez não o conhecia, essa mulher talvez não cria nele, essa mulher nunca o havia visto, mas agora estava diante dele, e a palavra tem que se cumprir. Quem crê nele, como diz a Escritura, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Em prol da vida e de uma nova oportunidade, a lei é revogada. Meu irmão, isso é libertador. Não te condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Ele disse a mesma coisa para o homem lá em João 5, lembra que eu falei para você? Ele encontrou o homem no templo curado, ele disse: veja que estás curado, que coisa boa, agora não volte a pecar para que a tua vida, para que algo pior não te aconteça. Tem algo pior do que passar 38 anos paralisado? Tem. É o Senhor nos lavar e nós termos espírito de porco, que na primeira lama a gente se joga novamente. É o espírito de cachorro, que diz a palavra que os cães ficarão de fora, que é aquele que vomita e volta para comer o vômito. Então, pior do que viver uma vida pregressa terrível, é ser liberto e voltar para ela. E aqui no caso dessa mulher, ela tinha duas opções. Ela poderia dizer: ufa, graças a Deus, não foi dessa vez, não me pegaram, me dei bem, e voltar para a sua vida promíscua. Deu aquela lavadinha, culto de domingo à noite, que beleza, tomei um banho, uau, dessa vez eu passei. E aí volta para viver a mesma vida que o Senhor está dizendo hoje. Abandona essa vida. O que é pecado? É andar fora do caminho que o Senhor estabeleceu para você. É andar desviado do foco, do alvo, daquilo que o Senhor estabeleceu e que você tem consciência. Esse é o pecado. E o Espírito está aqui para nos convencer. E infelizmente nós estamos vivendo um tempo que muitos dizem: ainda bem, mais uma semana, mas continua flertando. Não é o Senhor que te condena, é o pecado. A palavra fala que o salário do pecado é a morte. Então, na insistência pelo erro, um dia a gente pode se atrapalhar inteiro, mas o Senhor está dizendo: não vai ser hoje, porque hoje eu estou te dando uma nova chance. Agora vá e abandone, não tenho condenação sobre ti, esquece, está perdoado, está lançado fora, só começa a viver a nova vida que eu já escrevi para você antes de você nascer. Para você é novidade, para mim é o que está estabelecido desde antes de você nascer. Ou tem aqueles que eu acredito que é o que a mulher fez, diante do amor, diante da bondade, o constrangimento e o arrependimento. Porque a palavra fala que a bondade do Senhor nos conduz ao arrependimento, o amor do Senhor nos constrange, e a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Diante do Senhor, eu acredito, porque diz o texto que quando os homens vão embora, Jesus fica sozinho com ela, e Jesus se levanta e olha ela nos olhos. Eu duvido que era olhar de condenação, era olhar de perdão, era olhar de justificação, era olhar de reconciliação, era olhar de oportunidade, era olhar que dizia: mais uma chance. E aquilo que ele sentia, ele expressou: não te condeno, só vai e abandona essa vida. Eu quero te desafiar nessa noite, se você pudesse colocar de pé.